Olá, galerinha, tudo bem? Vamos lá agora para o preenchedor e bioestimulador da nossa empresa hidroxiapatita de cálcio, com várias concentrações, um laboratório altamente qualificado hoje no Brasil, ontem em Portugal. Eu tô pensando em voltar para Portugal. Vamos lá então, hidroxiapatita de cálcio, como ela foi formulada, por quem iniciou esse processo? Ah, professora, agora você me pegou, não sei não, hein? Não? Vamos saber? Bora? Gente, a hidroxiapatita de cálcio, ela foi instituída em primeira instância para o quê? Gerar osso. Osso aonde? Osso em gengiva. Cirurgiões dentistas, cadê vocês, meus amores? Osso e gengiva. Então, lembram que vocês compravam um produto que chamava ósteo, não sei o que, ósteo isso aquilo, ósteo aquilo outro. Então, é a hidroxiapatita de cálcio extremamente pura em 70%. Com a dissolução em chamas, a gente consegue simplesmente separar o pó do líquido e fazer um produto altamente qualificado para estética hoje. E sim, totalmente absorvível, que você consegue realmente fazer e acontecer com ele. Por quê? Devido à durabilidade, né? A hidroxiapatita de cálcio tem uma durabilidade de quase 3 anos, dependendo do organismo de cada paciente. Existe uma anamnese para isso. Aí a pessoa chega para mim e fala: ai, prof, quanto que dura a hidroxiapatita de cálcio? Vontade de pegar assim, chulept, né? Depende do seu paciente. Você tem algum paciente para fazer com hidroxiapatita de cálcio? Tem. Legal. Quantos anos ele tem? Aí você vai fazer a anamnese dele. Gente, vocês vão ter que entrar na vida do paciente. Então, é isso. Tá, gente? A hidroxiapatita de cálcio, 70%, os dentistas usavam para fazer preenchimento, para vir osso, muito osso, nascimento de osso. Quanto mais osso ali, melhor a situação do implante que ele irá colocar em você. Principalmente os implantodontistas. Estes sim, usam muito hidroxiapatita de cálcio em 70%, tá? Para poder gerar muito osso ali. Quanto mais osso no tapete gengival, muito melhor o resultado do implante. Então, os nossos queridos e amados cirurgiões dentistas, eles foram sim os melhores, tá? E encontraram um produto fantasticamente sem igual. Aí foi lá, uma farmacêutica, bioquímica meio louca. Gente, peraí. Vamos pegar isso aqui e fazer em dissolução em chamas a mais de 800 graus. E vamos ver o que tem aqui nesse negócio. E assim foi feito realmente o procedimento. Dissolução em chamas, mais de 800 graus. Você tem o produto em 70%.
Você dissolve ele em chamas a mais de 800 graus Celsius. E aí você tem o pó e você tem os precursores que pode formar o gel junto com hidroxiapatita. Tem laboratórios que vendem o pó e o gel separado. O nosso instituto, ele já vende o gel prontinho. E esse gel pronto ainda tem que ser dissolvido em um ativo, ok? Agora, dissolver em cloreto de sódio 0,9% é meio complicado por conta do edema, gera bastante edema. É um sal, né? Você implanta o sal que já é anestesia. E aí você dissolve ainda o produto em cloreto de sódio 0,9% estéril. E ainda, o que acontece? Gera o que ali? Muito edema. E esse edema, ele fica em torno de 15, 20 dias, 25, 30, por aí. Mais ou menos é essa situação, tá? Então, sendo dissolvida ainda em gel, no nosso gel, hoje a gente tem os kits. Eu quero fazer uma face. Tem um kit facial completo, com microcânula, com adaptador, né, de transmissão, os conectores para fazer a dissolução ali, com o diluente específico que não gera tanto edema assim, e com a nossa hidroxiapatita de cálcio, extremamente fantástica, em nanopartículas, e ela é monofásica, o que pode sim ser diluída em hialuronidase. Pode sim. Então, se ela pode ser diluída em hialuronidase, não há necessidade de vocês entrarem com triancinoloma, assim, rapidamente. Só em casos bem extremos. Ok? O que eu sempre falo da hidroxiapatita de cálcio, depois de diluída, o menos é sempre mais. Comece sempre com uma quantia pouca. Você não sabe o que esse paciente tem. Se ele tem algum problema renal, automaticamente ele vai sim apresentar uma grave retenção de líquido, tá? Se ele não tem, ele não vai apresentar nada disso. Eu tenho problema renal e quando eu faço hidroxiapatita em mim, sempre incha muito, sempre demasia demais. Mas como, né? Eu já sou tão acostumada de tantos pacientes fazer tantos cursos e tudo mais, eu já deixo pra lá e faço compressas de gelo, nenhum Decadron eu uso. No kit, até a medicação vai. Um Decadron de 4 mg antes e um Decadron de 4 mg depois. Não vai alterar no resultado, é uma situação de profilaxia para que seu paciente fique mais confortável com a situação. Ele não vai ficar tão demasiado e vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer tudo no seu cotidiano sem esperar praticamente nada de edema. Quando você dilui em 56 ativos. Agora, quando você dilui em soro fisiológico 0,9% estéril, que eu exijo que seja estéril, vocês estão encrencados. Porque é um sal. Você vai fazer anestesia, que já é um sal. Você vai diluir o produto, que já é um sal. O que vai acontecer com vocês? Com o paciente de vocês?
não vai ficar legal, não vai ficar bom, não vai ficar o resultado que você quer. Então, automaticamente, a diluição com o soro fisiológico não é tão recomendada assim, tanto quanto diluições com anestesia. Eu vivo me perguntando, e eu já perguntei inúmeras vezes para o laboratório Merck, por que o Radiesse tem o anestésico para dissolução? Já que a anestesia é um sal, o NaCl é um sal. O que vocês vão gerar no paciente? Edema. E depois de 30 ou 60 dias, o que o paciente vai ver no rosto dele? Nada. Porque antes ele tinha apenas edema. Porque 1,5 ml de hidroxiapatita diluída, como eles instruem a diluir, gera apenas edema e nada mais. Aí o povo fala assim, não, hidroxiapatita não gera tecido, não gera proteína, gera sim. Se você conseguir trabalhar legalmente com ela e se você realmente conseguir chegar ao ápice do entendimento da estrutura desse componente. Aí sim, gera sim o edema, mas ele não gera aquele edema tardio. A nossa hidroxiapatita não gera aquele edema tardio. Aquele edema de Joelma, pós-carnaval, que aconteceu com o subskin, isso não acontece, gente. É uma coisa que, obviamente, você vê, crê e simplesmente faz. Você pode fazer em região hipodérmica, você pode fazer em região de praticamente óssea, né? A região óssea, né? Você pode fazer também em região subdérmica, dependendo da concentração dessa hidroxiapatita. E a concentração vai depender apenas de vocês. Se vocês seguir o protocolo corretamente, como eu vou passar agora, será só sucesso na clínica de vocês e nada mais. E é isso que eu quero. O meu sucesso de vocês é o meu sucesso, tá? Então vamos lá, gente. Como ela é dissolvida em dissolução em chamas, os sais precursores são o acetato de cálcio e também o fosfato de amônio. Os sais que vão precursar nossa hidroxiapatita monofásica. Em álcool etílico, ela se transforma o fosfato de cálcio mais o fosfato de amônio mais o álcool etílico, ela vai se transformar em pó. Esse pó, a gente quer o gel dele. Em qual concentração? A concentração que você quiser. De 2, de 5, de 10, de 15, de 20, 25, de 30. 35 é o máximo. É o máximo. Passou de 35, não tem como você fazer hidroxiapatita na estética. Só terapêutica. Só para profissionais e cirurgiões dentistas. Ok? Que foram, né, realmente os descobridores da nossa hidroxiapatita. Os nossos cirurgiões dentistas. Ok? E quando se fala de cirurgião dentista,
A prof tem um pezinho lá, né, na dentística. Então, graças a bom Deus, eu sempre fiz cursos com parceiros dentistas, com parceiras dentistas, e elas sempre falavam para mim: por que você não seguiu a odontologia? É algo que me intima. Então eu preferi mais a química. Se eu fosse seguir mais alguma coisa além disso, eu acho que eu não iria seguir algo muito além do que, de repente, uma médica anestesiologista, tá? Por quê? Química está no meu sangue. Eu amo química. Eu gosto. Eu sou meio que louca por essa situação. Mas com relação a isso, a farmácia, ela tá tão vinculada à química, né? Então, os farmacêuticos estão tão vinculados à química. Realmente, a gente tem muita química na faculdade. Muita química, muita farmacologia, muita anatomia, tudo. A faculdade que realmente eu fiz, a média era 8 e era integral. Então, na minha época, né? Desculpa, na minha época, parece que eu sou pré-histórica, né? Mas, realmente, eu tenho 19 anos de formada, então, na época, em outra cidade aqui perto, eu ia e voltava, e era uma faculdade em Criciúma, Santa Catarina, interior, né? E, enfim, uma situação assim, do dia inteiro. Os profissionais, assim, os alunos que iriam ser profissionais da saúde era integral, sempre foi. Das 7 da manhã às 7 horas, das 7 às 6, das 7 às 5, dependendo também, né, da habilidade do aluno e tudo mais, por conta dos laboratórios, que à tarde era laboratório e durante a manhã era aula teórica. Então, assim, era uma situação bem complicada nisso tudo, tá? Com tudo isso, eu agradeço muito a essa média ser 8. Por quê? Porque hoje eu vejo muitos profissionais da minha área muito desinformados. Eu não consigo olhar eles com os mesmos olhos que eu vejo o pessoal da minha turma, por exemplo. E aí, aconteceu tudo isso. A média baixou, a farmácia foi também para o período noturno, e período noturno não se retém tanto assim do aluno, não se consegue ter, né, obter o que realmente você quer daquele aluno, e automaticamente a média hoje se compara à mesma média da medicina na Unesc, que foi a faculdade que eu me formei, que é 5, sempre foi 5, medicina na Unesc, a média. E hoje, farmácia e quase que todas as áreas da saúde, na Unesc, em Criciúma, a média é 5. É meio complicado, porque a minha média era 8, né? Há alguns anos atrás. Graças a Deus. De tanto exigirem da gente, nós éramos a segunda turma de formandos da faculdade. De tanto exigirem, a gente conseguiu realmente fazer uma turma muito bacana, muito legal, e que era
altamente qualificada e inteligente para todas as áreas da farmácia. Ok? Todos eles, quase que todos eles hoje são doutores em alguma coisa, mas são. Isso me deixa muito feliz, muito, por eu realmente dar o meu sangue nessa época e realmente instruir hoje os meus alunos a tudo que envolve a saúde e a estética.